Agora, aqui no nosso Morning Show para Porto Alegre, diretamente para Porto Alegre, capital gaúcha, agora com a nossa repórter Beatriz Manfredini, a enviada especial da Jovem Pan para a cobertura da tragédia no Rio Grande do Sul. Bia, onde é que você está nesse momento? Conta pra gente como que foi o percurso até aí e como você se instalou para conduzir essa cobertura e desde já reconhecendo toda a sua coragem e disposição para enfrentar esse momento. Oi, Marinho, obrigada pelas palavras, bom dia para você, para todos que nos acompanham aí no Morning Show. Eu falo de um bairro neste momento, aqui em Porto Alegre, chamado Santa Maria Gorete. Ele fica bem na região central de São Paulo. Para quem conhece, aqui nós estamos embaixo de um viaduto, o viaduto Dom Pedro, e próximo a uma avenida famosa, a Avenida Cairu. E é difícil descrever a cena que a gente vê aqui. Para quem nos assiste por imagens, dá para ter uma noção quando eu peço para o nosso cinegrafista, o Dan Lúcio Reis, baixar a câmera. A gente está na água mesmo, eu ainda estou bem na beiradinha, aqui estou próxima de um local seco, mas quando a gente olha para trás, é como se o Rio Guaíba estivesse exatamente aqui no meio da rua. Não tem rua, não dá para ver asfalto, e a imagem que nós temos aqui são de diversos barcos. Esses barcos são de voluntários, todas essas pessoas aqui neste momento são voluntárias e eles vêm e vão o dia inteiro tentando resgatar o que ficou nas casas que estão nesses bairros. Tem muito bairro pela frente ainda e está tudo inundado. Eu vou fazer uma caminhada aqui até essa moça, a Deise. Eu estava conversando com a Deise agora mais cedo, ela me disse que a casa dela fica para lá no bairro de Humaitá, né? No bairro Humaitá. Perdi tudo, ficou tudo alagado, tá tudo embaixo d'água. Tô tentando resgatar os meus pets. Sua filha foi num barco? A minha filha foi num barco com um vizinho para tentar entrar na casa para poder pegar os meus 2 cachorros e os meus gatos. Deise, quem tinha na sua casa, além dos pets que vocês estão tentando recuperar, familiares, as pessoas conseguiram sair bem de dentro de casa? Conseguiu todo mundo, graças a Deus, sair bem, né? Eu saí com meu menino de 8 anos um pouquinho antes. Só ficou mesmo meus pets. Eu gostaria muito de pegar e resgatar eles, né? Porque eu já perdi tudo, não queria perder eles. A gente vê que você está apreensiva pela chegada deles. Qual que é a sensação deles? Você já passou por uma enchente alguma vez? Qual que é o sentimento? Se é que eu tenho como te perguntar algo assim. Olha, um sentimento de perca, mas é que nem eu digo, bens materiais a gente corre atrás, mas os bichinhos não tem como se defender, entendeu? Eu quero resgatar eles. Vai conseguir, Deise, com a ajuda de todo mundo, todos os voluntários aqui ajudando muito, né? Se Deus Nosso Senhor quiser, a gente vai dar tudo certo. Eu creio nisso. Vai dar, Deise, a gente vai acompanhar a Deise aqui então esperando a filha que foi tentar resgatar os bichinhos. E essa situação não é só da Deise, a situação de milhares de pessoas que estão aqui na região. Impressionante o número de pessoas aqui, o número de voluntários, quem está envolvido, quem não está envolvido. E a cena é devastadora. Você me perguntou, Marinho, como que a gente fez para chegar até aqui. Nós viemos de carro de São Paulo, em um percurso que durou mais de 15 horas. E o percurso até chegar nas proximidades de Porto Alegre, ele foi um percurso tranquilo. Só que quando a gente veio chegando aqui, principalmente no bairro da Deise, Humaitá, era só água para todos os lados. A gente chegou à noite, não conseguia enxergar nada, tinha pontos sem luz e não tinha por onde passar. Só 2 rotas disponíveis para a gente acessar aqui a cidade de Porto Alegre. Todas as outras rotas estão bloqueadas porque é tanta água que não dá para passar. E a gente está caminhando por baixo do viaduto agora para mostrar o outro lado, para vocês tentarem, é impossível descrever, mas para vocês tentarem entender a dimensão da quantidade de água que tem aqui. A todo o tempo, desde que a gente chegou, o pessoal veio com pessoas resgatadas, senhores, crianças, e aqui o pessoal também está fazendo uma espécie de revezamento para ver quem precisa de combustível. Eles têm uns galões de combustível por aqui e quem chega sem combustível para precisar colocar o barco na água de novo, eles disponibilizam, eles enchem e fazem todo o possível. Tem um barco aqui agora se preparando para sair. A gente lembra
que a última atualização da Defesa Civil é de 90 mortos, 4 óbitos sendo investigados, 132 pessoas desaparecidas e 361 pessoas feridas. Mais de 200 mil pessoas estão fora de casa, cerca de 48 mil em abrigos e 155 mil desalojados, que são quando as pessoas acabam se abrigando em casas de parentes, em casas de amigos. E eu estou falando de Porto Alegre especificamente, mas é importante a gente lembrar que esse cenário é o cenário de todo o estado. Dos 497 municípios aqui do Rio Grande do Sul, 388, de acordo com a última atualização, tem algum problema relacionado ao temporal. Então, mais de 1 milhão de pessoas afetadas. Nós estamos hospedados em outro bairro, no bairro da Glória, que é uma região mais alta, que não foi atingida pela água. Por lá, a gente está com problema de abastecimento de água, isso porque aqui em Porto Alegre são 6 estações de tratamento, de abastecimento de água. Só 2 estão funcionando e funcionando com dificuldade. Mas lá a gente tem luz, tem uma caixa d'água disponível e a gente ficou hospedado, inclusive, de forma voluntária. Com pessoas aqui que receberam a gente e estão ajudando também como podem para a gente mostrar toda a situação do pessoal por aqui, Marinho. Bia, uma rápida dúvida, porque nós repercutimos mais cedo aqui no nosso Morning Show a novidade lamentável, para dizer o mínimo, que pessoas estão saqueando e roubando à mão armada itens de primeira necessidade que chegam para ajudar as vítimas das enchentes, né? E se aproveitando dessa tragédia desastrosa para roubar algo que é com certeza mais sujo que essa lama que infelizmente você e tantos outros estão tendo que pisar. Algum relato nesse sentido você já ouviu nos seus primeiros contatos por aí no Rio Grande do Sul? Ouvi, Marinho. Enquanto eu conto para vocês, eu pedi para o Dan Lúcio, nosso cinegrafista, continuar mostrando o cenário por aqui. Tem barcos chegando ali do outro lado. A gente ouviu, a gente estava fazendo uma pesquisa de como a gente chegaria nos locais para mostrar para vocês, né, qual a rota seria melhor. E a gente ouviu algumas pessoas, colegas aqui que trabalham em Porto Alegre, conhecidos que a gente passava na rua e pedia informação, dizendo para tomar cuidado, porque tem sim relatos de muitos assaltos em diversas regiões. Então, sim, tem gente que se aproveita desse momento para o pior, né? E a gente teve então diversos relatos desses e muita dificuldade das pessoas também em conseguir o básico, em conseguir alimento, em conseguir água. A gente mesmo entrou em alguns supermercados, os supermercados não tem nada. A água, se você acha só com gás, por exemplo, pão e queijo até deu para achar, presunto já não foi possível. E essa é a situação do pessoal aqui. Olha lá no fundo, vindo um barco agora. O tempo todo é essa cena. O pessoal tenta fazer os barcos funcionarem e eles vêm e voltam com pessoas e com animaizinhos também, que é o caso da Daisy. Tem bastante gente hoje com as gaiolinhas aqui dos bichinhos para fazer o resgate dos pets, Marinho. Pois é, e nós temos aqui o Diego Tavares. Diegão, a gente vê o exemplo da dona Daisy como realmente uma referência de alguém que realmente está se apegando a qualquer fiapo de esperança que os pets e as posses dela, por menores que possam ser, possam estar preservadas, ainda alimentando essa esperança e poder ter contato com os seus familiares. Mas em relação a essa onda de crimes aí que a própria Bia já confirmou, corroborando as informações que a gente trouxe mais cedo aqui no Morning Show, é uma daquelas situações que quando você acha que o ser humano não pode ser tão baixo, ele vem e surpreende. Não é isso, Diego? Sem dúvida nenhuma, Marinha. É muito emocionante ver a situação da Daisy, que em um momento de tragédia como essa se apega aquelas coisas que parecem que no fim das contas é o que realmente importa, né? Mas eu queria saber da Bia, até porque eu estou acompanhando muitos casos a respeito da dificuldade que pessoas que estão fora do Rio Grande do Sul estão encontrando para falar com os familiares que moram lá, seja por falta de energia elétrica, por falta de internet em algum lugar. Eu queria saber, Bia, se você já acompanhou aí alguma centralização, algum cadastro, no sentido de identificar essas pessoas que têm familiares fora, que estão sendo resgatadas, para que os familiares possam encontrá-las, possam manter algum tipo de contato. Você ouviu alguma coisa por aí nesse sentido?
As pessoas se ajudando principalmente pela internet. São páginas do Instagram, grupos de WhatsApp em que as pessoas fazem esses relatos, falam sobre desaparecidos e procuram entre si. Um cadastro oficial eu ainda não ouvi. Eu queria só aproveitar para mostrar para vocês, a gente está acompanhando exatamente o momento da chegada, então, de algumas pessoas que foram resgatadas. Olha, os voluntários pedem para a gente dar um espaço. Eu ainda não consigo entender se as senhoras que estão no barco também foram resgatadas. Eu acredito que sim, estão descendo, olha, tem pelo menos 3 senhoras nesse barco, tem cachorrinho também que foi resgatado, mais de um, eu já consigo ver aqui alguns pertences, olha, numa sacola. E essa imagem é a imagem, nós chegamos de madrugada aqui, então vocês imaginam que a gente não teve tempo de ver muita coisa, mas essa é uma imagem que a gente já viu repetidas vezes, mesmo em poucas horas. As pessoas chegando com o que elas têm de mais importante. Elas mesmas, né, a vida delas, a vida de parentes e os animaizinhos. Quem consegue trazer alguma sacolinha com algum pertence, faz isso da melhor maneira possível. E a gente está acompanhando aqui os resgates dessas pessoas, ó, com uma garrafinha de água na mão. Todo mundo se junta para tirar do barco como pode. Uma senhora saindo no colo, aqui bastante emocionada. A gente tenta manter alguma distância a pedido dos voluntários, até para respeitar o momento também dessas pessoas. Mas olha a dificuldade de sair. Uma moça saindo aqui carregada, uma senhora apoiada em um moço. São imagens bastante fortes e que se repetem por toda a cidade. A gente não consegue ver, eu e o nosso cinegrafista, o Dan Lúcio mesmo, a gente tropeçou aqui agora ao vivo, não sei se deu para perceber pela voz ou pela imagem, que não dá para ver o chão, né? A gente não tem noção do que tem embaixo, se tem algum buraco, algum desnível. E mesmo assim, olha os voluntários carregando no colo, quem está resgatado, carregando com um sorriso no rosto, porque é a cena que a felicidade é tirar as pessoas dessa situação que elas já estão há muitos dias, né? A enchente não começou hoje. Desde aí, pelo menos de 1º de maio, a gente já vê situações como essas. E agora aqui fica o pessoal, os voluntários descansando, olha, para dar uns minutinhos tomando uma água, tentando se recuperar para fazer mais uma viagem. São imagens bastante impressionantes mesmo. Tem muita gente, inclusive, com roupa de mergulho, roupa de surf. Alguns disseram que rodaram cerca de 150 quilômetros para encontrar uma roupa dessa, para poder entrar na água e mergulhar, enfim, e entrar nos barcos, nos jet skis, para fazer esse resgate, pessoal. Muito obrigado, Bia. São imagens que... Agora sim, prestem bem atenção a todos que estão nos assistindo pelo YouTube, pela TV, vocês que estão nos ouvindo pela rádio. É essa a verdadeira face do Brasil que nós temos que nos orgulhar, que é corriqueira em vários momentos do nosso país, dia após dia, mas que infelizmente ficam ofuscadas pelas peripécias, pela esculhambação causada pelos maus políticos e os maus cidadãos que acabam realmente colocando em segundo plano isso que eu tenho certeza, você que está nos acompanhando aqui no Morning Show na Jovem Pan, já assistiu em algum outro contexto, em algum outro momento. Esse é o Brasil gentil, honesto, decente, solidário e que, ainda bem, nós tivemos a oportunidade aqui, diretamente da Jovem Pan, no Morning Show, de mostrar um pouco disso que realmente é a melhor face do nosso povo. Isso tem que ser exaltado, não é isso? Jess Peixoto. Sem dúvidas, André. Vendo essas imagens, eu posso afirmar com muito orgulho que eu tenho muita paixão, muita devoção por ser brasileira de fato. E essas pessoas, vale ressaltar, são voluntários. Elas não estão recebendo, elas não estão fazendo porque elas estão em campanha, elas estão fazendo por amor, amor ao próximo, amor e solidariedade, compaixão. E o nosso país é isso. Podem ter essas maçãs podres que aparecem mais, que nós falamos mais, mas nós não podemos nos esquecer que a cultura brasileira, o nosso povo, é muito bom. Ele é muito batalhador, mesmo numa peripécia, numa situação dessa, nessas batalhas. Pessoas que às vezes perderam tudo estão lá para ajudar, com um sorriso no rosto. Estão lá para ajudar os outros que também estão perdendo. Pessoas do Brasil inteiro. Tem uma colega aqui de São Paulo, uma grande amiga que é médica, que está indo agora para Porto Alegre. Para quê? Para atender lá, para o consultório dela aqui. Então são pessoas como a Laís, minha amiga, que realmente fazem a diferença nesse país e que carregam, às vezes, o peso e as consequências dos nossos políticos despreparados.
Pois é, Jesse, com um baita relato aqui no momento que o nosso país atravessa uma de suas maiores e mais dolorosas crises ambientais. E a gente faz um break rápido para você que está nos ouvindo na Jovem Pan, aqui o Morning Show. Daqui a pouquinho a gente volta, fica com a gente, que a nossa cobertura do Rio Grande do Sul e muitas outras informações a gente vai trazer aqui para vocês do jeito Morning Show de trazer notícia. Vamos que vamos, seguindo adiante, mas só concluindo o meu raciocínio anterior, que realmente a má política, infelizmente, somou-se a um evento imprevisto e catastrófico como esse. Milhares, enfim, centenas de brasileiros, infelizmente, vindo a óbito, perdendo familiares e amigos, mas realmente a gente tem que se conectar com a melhor face do nosso Brasil, e as imagens que a Bia Manfredini trouxe são muito eloquentes, são muito definitivas nesse sentido.